Nesse vídeo você vai descobrir qual é a diferença entre testes e depuração, entendendo a diferença que existe entre essas atividades, descobrindo como cada uma dessas atividades interagem visando garantir a qualidade de um software, além de conhecer as etapas do processo de depuração de acordo com o Syllabus 4.0 do CTFL. E aí, vamos lá? Inicialmente, eu quero esclarecer um ponto simples, mas muito importante. As atividades de teste e depuração são atividades distintas, mas que são complementares no desenvolvimento de software. E ao longo desse vídeo, você vai entender exatamente como isso funciona. Primeiro, eu vou apresentar as diferenças existentes entre essas duas atividades. Começando pelo teste, que é uma atividade de verificação e validação. Verificação avalia se o software está sendo construído corretamente, enquanto validação garante que o software atende às necessidades e expectativas dos usuários. Assim, podemos dizer que, ao executar o teste, estamos tentando encontrar falhas e defeitos no software. Por isso, é que podemos dizer que a atividade de teste tem dois objetivos principais, conforme foi apresentado no vídeo que trata sobre o que é teste de software. Na descrição há um link para ele. Já a depuração pode ser entendida como uma atividade de investigação e correção, porque ela busca identificar a causa raiz de um problema e implementar a solução apropriada. Os termos depurar, debugar ou debug são sinônimos e significam a realização do processo de depuração. Se você não está familiarizado com o termo causa raiz, confira o link na descrição para um vídeo que apresenta o que ele significa, tá bom? Resumidamente, as atividades de teste e depuração são diferentes porque possuem objetivos distintos. O teste encontra os problemas e a depuração os corrige. Por exemplo, imagine que durante um teste dinâmico você clica no botão OK no login e percebe que o sistema não carrega a próxima interface, ficando parado. Essa falha identificada no teste é o gatilho para iniciar o processo de depuração. A depuração é, portanto, uma atividade reativa que acontece após os testes dinâmicos, ou seja, aqueles que envolvem a execução do software. Mas por que essa separação é importante? Ela permite que especialistas em testes se concentrem na verificação e validação, enquanto profissionais com habilidades técnicas específicas realizam a depuração. Agora chegou a hora de você conhecer quais são as etapas do processo de depuração. No contexto de um teste dinâmico, o Syllabus 4.0 do CTFL apresenta um processo típico de depuração composto por três etapas. A primeira delas é reprodução do problema. É importante recriar o problema para entender o contexto em que ocorre e confirmar se a falha realmente existe. Então, testes bem documentados tornam essa etapa muito mais fácil, especialmente se quem corrige o problema não foi quem detectou. A segunda etapa é diagnosticar a causa raiz. Nessa etapa, analisa-se o código-fonte, os dados de teste e outras informações para identificar a origem do problema. Por fim, a terceira etapa é corrigir o problema. Implementa-se a solução para eliminar o problema, concluindo o processo de depuração. Depois disso, isso é, após a depuração, é importante realizar um teste de confirmação, preferencialmente conduzido por quem identificou a falha, para verificar se a correção foi eficaz. Além disso, testes de regressão podem ser realizados para garantir que as correções não introduziram novos defeitos em outras partes do objeto de teste. Note que a palavra teste não foi usada por acaso, porque aqui temos ações pertencentes à atividade de teste. Dessa forma, fica claro que teste e depuração
vão interagir várias vezes ao longo do ciclo de vida do software, pois, como você já havia visto, teste é o gatilho para a depuração, mas, como mostrado aqui, após a depuração, novos testes são feitos. Veja que isso vai reforçar que testes e depuração são atividades distintas, mas que são complementares no desenvolvimento de software. Lembra? Isso foi a primeira coisa que você viu nesse vídeo. Eu disse que era simples, mas era muito importante. Mas essa ideia que eu apresentei aqui é relacionada com testes dinâmicos, isso é, aqueles que envolvem a execução do software. Mas e quanto aos testes estáticos? Aqueles que não há execução do código, como a inspeção de documentos, onde o que é verificado e validado são itens como diagramas e especificações, que ocorrem antes mesmo do código ser escrito, ajudando a identificar problemas logo no início do processo. Tem depuração? A resposta é sim. Nesse caso, o Syllabus do CTFL afirma que a depuração se preocupa somente em removê-lo, uma vez que não há a necessidade de reprodução ou diagnóstico, porque o teste estático encontra defeitos diretamente e não pode causar falhas. Vale reforçar que identificar o problema logo no início do processo é um dos princípios de teste de software, e caso você não os conheça, há um link para esse vídeo na descrição. Nesse vídeo você viu que testes e depuração têm papéis distintos, mas trabalham juntos, isso é, interagem. Essa interação se dá de diversas maneiras, mas eu destaquei duas. A primeira delas, porque o teste é gatilho para a depuração, e a segunda é que após a depuração novos testes são necessários. Dessa forma fica mais fácil entender que a união dessas duas atividades contribuem para garantir que o software funcione como esperado e que atenda às necessidades dos usuários. Além disso, você viu que o Syllabus do CTFL apresenta 3 etapas no processo de depuração. Agora eu quero saber, esse vídeo foi útil para você? Se sim, aplique o protocolo 3C. São 3 ações simples, mas que fazem toda a diferença para apoiar o crescimento do canal: curtir, compartilhar e comentar. Antes de encerrar, aqui estão 2 sugestões de outros vídeos do canal que o YouTube escolheu especialmente para você. Escolha um deles ou clique nos links na descrição para explorar ainda mais conteúdos. Muito obrigado por assistir, desejo a você muito sucesso em sua jornada e espero vê-lo em breve em um próximo vídeo. Até lá e bons estudos!